Pessoal, boa noite, aqui é Anselmo Raiders. Falar de um assuntinho legal aqui, né? Aquecimento global, antropogênico. Mentira, não vou falar disso aí, cara. Eu não tenho conhecimento suficiente para falar disso daí. E acredito que a grandiosa maioria das pessoas que se mete a discutir isso aí não tem a mínima noção do que está falando. Então nós vamos falar de outra coisa, né? Nós vamos falar do que envolve a ciência, sociologia do conhecimento. Entendeu? Não é determinante, mas influencia nossas opiniões e nossas pretensas conclusões sobre o assunto. Então veja só essa matéria aqui, ó. Putin quebra o silêncio. Abre aspas. Aquecimento global é uma fraude, é usado como arma econômica contra várias nações. Fecha aspas. Frase do grande chefe de Estado russo. Cara, saca só. Quando começou esse assunto, né, quando começou esse debate todo com muita veemência nos anos 90, na realidade isso aí já começou nos anos 80, e a grande chefe de Estado que levantou essa lebre no mundo, né, como questão de Estado, de segurança nacional, foi nada mais, nada menos do que Margaret Thatcher. Pois é, caros conservadores. Vocês que fazem um auê danado dizendo que aquecimento global é coisa de verdinho, de melancia, né? O pessoal que é verde por fora e vermelho por dentro, dizendo que é coisa da esquerda mundial, principalmente aquelas picaretagens lá do picareta astrólogo lá, dizendo que é um esquema global para dominar o mundo. Isso aí começou com uma conservadora britânica, muito famosa, etc. Bom, a gente já chega nesse ponto aí. A questão é a seguinte, ó. Quando começou isso aí, realmente havia uma percepção por parte da esquerda, né, de que o problema todo estava ligado ao capitalismo. Bom, eles sempre dizem essas besteiras, né? Então, por exemplo, a sociedade industrial era uma sociedade fomentada pelo sistema capitalista, então que o sistema como um todo é que estava levando a esse impacto ambiental global e que, portanto, isso aí, para resolver, tinha que acabar com o capitalismo. Até hoje, os idiotas que fazem questões de vestibular aí, espalhados, principalmente do Enem, eles acabam dando uma argumentada ridícula dessas, né? Bom, a questão é a seguinte, passou um tempo, né? Engraçado como a coisa vira. Pessoal da chamada nova direita, principalmente no Brasil, né, começou a dizer que não, o aquecimento global é uma coisa utilizada contra o desenvolvimento nacional, né? Mas ela é fomentada pela esquerda global, né, para tributar muito a atividade econômica, né? E realmente existe gente com essa intenção, isso aí não é nenhuma piração, né? Mas houve uma grande dose de exagero no sentido de negar qualquer evidência, qualquer pesquisa de que houvesse um aquecimento global, né? Dizer, não, isso é invenção da esquerda. Porque através dessa tributação, onde a ONU seria a grande coordenadora e, portanto, intermediária, tu faria um controle sobre a atividade produtiva, ligando as grandes empresas aí aos seus estados, é um grande estado mundial que se formaria, né, para controlar a atividade econômica e limitar a liberdade humana, etc. Seria o germe de uma sociedade totalitária. Agora veja só que interessante, tanto esquerda quanto direita, né, falando genericamente assim, utilizavam um inimigo comum. Para a direita era a questão do Estado mundial, né, uma sociedade totalitária, e uma sociedade governada por um governo, por um poder totalitário mundial. E para a esquerda seria o capitalismo, a sua sede de exploração, pondo em risco a vida de todos, e que, portanto, se negava a reconhecer um problema ambiental que ele próprio teria gerado. O interessante nisso, digamos que, vamos deixar de barato que exista alguma veracidade nessas teses, né? Bom, a questão não é essa, mas o que não está se discutindo aí? Vamos dar uma de psicólogo aí, tá? Vamos fazer uma sessão terapêutica com um esquerdista
extremista e com direitista extremista. O que eles não estão dizendo que é o que é relevante? Eles estão falando da vida deles, falando de todos os probleminhas deles, mas eles não estão mencionando alguma coisa que é importante, que é uma lacuna no discurso deles. Aí, chega no fim de várias sessões, a gente, como bom terapeuta, pergunta pro cara assim: e aí, meu chapa, e aquele probleminha lá, qual o probleminha? Porra, tu não falou de clima, cara. Tu não falou de séries históricas sobre a variação de temperatura? Tu não falou sobre metodologia utilizada para obter esses dados? Tu não falou porra nenhuma de nada disso daí. Ou seja, tu não falou do objeto científico, o clima, a variação de temperatura ao longo de décadas, ao longo de séculos e os métodos indiretos para obter essas temperaturas, essa variação térmica, uma vez que tu não terias estações meteorológicas adequadas, nem outros métodos como imagens, sensoriamento remoto, imagens satélite como tem hoje em dia, né? Então, pô, o cara não está falando disso, mas está falando que ele sabe exatamente quem está por trás disso e qual a intenção, e ele está assumindo, tem como premissa válida que, no caso da esquerda, que existe o aquecimento, no caso da direita, que não existe o aquecimento. Para te dizer que existe o aquecimento, tu tem que ter noção ou prova factual. Teu método pode estar errado, tu pode até se basear no instrumento errado, mas tu tem que tomar o resultado desse método, que tu acredita que seja verdadeiro, que ele obteve um resultado, e mostrar, ó, tá aqui o resultado. A esquerda, que acredita que está tendo um aquecimento e que é culpa aí do capitalismo, ela tem que mostrar essa série histórica. A NASA mostra. Ah, a NASA é cheia de esquerdista? Pô, vai acordar, né? Deve ser pateta. Né? Não, mas daí a direita diz que não está tendo aquecimento, daí mostra outros dados. Certo? Isso seria o início de um debate científico. Né? Baseado em métodos, em discussão metodológica, em apresentação de dados. Mas não, o que os caras fazem? Eles mostram os interesses, que claro que tem interesse. Claro que a empresa petrolífera vai ser conveniente para ela dizer que não há um aquecimento global em curso, né? Porque se houver um compromisso entre estados ou entre poderes, já que tu não admite a existência de estados, se tu for um liberal radical, mas tu vai ter que assumir que existe um compromisso, né? E vai ter que fazer alguma coisa a respeito. Por uma empresa petrolífera mundial, que é uma das mais poluidoras, mais do que ela, até as usinas térmicas à base de carvão, né? Tu vai ter que fazer alguma coisa. E com isso tu vai ter que gastar mais. Agora, se tu acha, se tu realmente mostra que, como a esquerda, que o problema é o capitalismo, tu vai propor o quê? Revolução. E fica só nessa patetice aí, né? E não na proposta de desenvolvimento tecnológico. Vamos assumir que o aquecimento global não exista. E qual é a minha posição? A minha posição, cara, é de um ignorante. Eu já achei que eu entendia do assunto no passado. E quando eu comecei a ler coisas mais sérias, eu vi que eu não tinha conhecimento científico para peitar uma discussão dessas. Tá? Por isso que eu desafio a maioria das pessoas que fala merda a respeito disso, de realmente discutir o assunto. Eu reconheço a minha ignorância. Agora, tu é climatologista, tu é físico, tu é meteorologista, tu conhece profundamente o assunto? Não. Tu é um geólogo que tem uma outra visão a respeito disso? Não tu cala a boca, cara. Tu vai estudar, vagabundo. Né? Agora, se tu acha que tu pode discutir sociologia do conhecimento desprezando o conhecimento específico e só ficando em teorias conspiratórias, ou então de direita, achando que o problema é uma organização mundial, ou de esquerda, acreditando numa baboseira marxista, de que a história está arrumando por um cataclismo social, que vai vir a revolução, se quer ficar nesse papinho aí, tudo bem, então eu acredito que o Putin está falando uma coisa séria, né? Olha, cara, analisa a Rússia. Qual o interesse da Rússia, né, cara? A Rússia é elevar o preço do barril de petróleo, entendeu? Então qualquer coisa que onere essa atividade, que torne ela menos lucrativa, vai contra os interesses dela. Ela tem um conflito de interesse claro, né? Então ele não pode opinar? Claro que ele pode opinar. Tanto que eu me delicio analisando a opinião do cara, entendeu? Que ele não sabe do que está falando. Não que o que ele esteja dizendo sobre o aquecimento global não existir não seja verdadeiro. Isso até pode ser verdadeiro, mas a argumentação dele dizendo que é uma fraude, por quê? Porque é usado como arma econômica contra várias nações, cara, isso não é argumento científico, entendeu? Isso é argumento de sociologia do conhecimento, que é um outro ramo científico que está discutindo como se gera aí uma forma de conhecimento que se torna popular
ou que tem influência na ciência, entendeu? Mas não a climatologia em si. Isso não está nem tangenciando, né? Então, é isso que as pessoas têm que entender, certo? Lá no fundo, né, eu tenho uma visão de geógrafo influenciada pela geologia, de que realmente existem grandes mudanças de longuíssimo prazo e que nós podemos estar vivenciando uma época de aquecimento que pode induzir que pode ser parte de uma oscilação normal, como já ocorreu no passado, e que pode preceder uma nova era do gelo. Mas isso é só um chutezinho meu, baseado em alguma coisa que eu li do Molion, aquele climatologista super competente lá da Universidade Federal de Alagoas. E assim como tem outros céticos sobre o aquecimento global, como Richard Lindsay, que é um meteorologista do MIT, né, do Instituto Tecnológico de Massachusetts, lá em Boston. Cara, tem vários outros que negam a teoria do aquecimento global. Assim como tem gente muito competente, como James Hansen da NASA, que ele procura provar por mais A mais B que existe, entendeu? Então é interessante nós como leigos, nós como pessoas que não dominamos o assunto, que não somos dessa área, que não é a nossa seara, que a gente procure o máximo de informação. Agora, em termos... Bom, mas o que fazer? Qual é o que eu proponho como política prática, né? Eu proponho um bom senso, cara, né? Na verdade é o seguinte, ó, que tu desenvolva atividades produtivas, tecnológicas, mais limpas, né? Isso não parece sensato? Que carro elétrico se tornasse uma realidade, uma economia de escala. Agora, não sejamos ingênuos. Se nenhuma dessas soluções tecnológicas elas não for viável, não forem viáveis economicamente, tu não vai ter transformação, né? E a questão é a seguinte, é que petróleo é muito mais barato como fonte energética do que desenvolver plantas de usina nuclear em larga escala para todo mundo, pelo menos no atual estágio de desenvolvimento da economia. É muito mais barato tu comprar petróleo do que desenvolver, ou produzi-lo, né, ou produzir seus derivados, produzir energia a partir do petróleo, de combustíveis fósseis, principalmente carvão na China, que é baratíssimo, né? É muito mais viável economicamente isso do que, de repente, encher a China ou outros países de hidroelétricas no atual estágio da economia. Então tu tem que ter desenvolvimento científico-tecnológico, né? Para quê? Para conseguir tornar uma nova matéria-prima, uma nova matriz energética mais barata do que em combustíveis fósseis, que, se não me engano, cerca de 70% do consumo mundial de energia é a partir dessas matrizes, né? A questão é essa. Bom, mas e se o aquecimento global antropogênico não se verificar, não for algo verídico, não for algo factível? Tudo bem. Independente disso, o esforço de tu diminuir o consumo, principalmente de carvão mundial, vale muito a pena, porque é a principal fonte poluidora. Nem tanto os combustíveis fósseis em geral, né? Mas principalmente o carvão, que é um deles. Se tu conseguisse, por exemplo, substituir o consumo energético de carvão por gás natural, que também é outro combustível fóssil, eu sei que, uma vez eu li a respeito, parece que as emissões de poluentes derivados diminuiriam em 70%, 80%. Então, sempre lembre daquela frase, né, o ótimo é inimigo do bom. O segundo engenheiro me falou, o ótimo existe, né, depende dos teus critérios. Então substitua pela frase, o ideal é inimigo do bom. Então, se tu não tem como atingir o ideal almejado, né, tu faz algo que seja bom. Se tu não tem como tornar o consumo energético totalmente limpo, né, por energia nuclear ou hidrelétrica, não poluente, né, não emissor de gases estufas, então tu, nesse sentido limpo, não emissor de gases estufa, tu substitui por gás natural. Imagina que tu tenha uma diminuição da produção de gás estufa em 80% no globo. Putz, isso aí não é bom? É muito bom, entendeu? Então, quer dizer, se tu não consegue atingir o nirvana na Terra, o paraíso na Terra, então tu faz algo que avance muito mais, entendeu? Bom, mas como é que se faz isso? Tu tem que tornar isso aí barato. Como se faz? É uma boa pergunta, eu não sei responder. Apenas enxergo uma luz no final do túnel, entendeu? Acho que é por aí. Agora, ficar discutindo simplesmente, dando trela aí porque o Putin fala, que o cara tem um maior interesse, chega a financiar o Assad lá para que não haja concorrência por deslocamento de petróleo no Oriente Médio, que esse é o interesse deles na Síria, entendeu? Para que os aliados da OTAN não consigam
escoar o petróleo do Iraque de modo mais barato. E claro que os aliados da OTAN também não são santos, né? Eles querem a queda do Assad justamente para apoiar ali um governo aliado que permita esse transporte de petróleo e torne essa matriz mais barata para eles. Enquanto que o interesse da Rússia é exatamente o oposto, né? Para ela, petróleo mais barato é o início do fim para eles, entendeu? Porque eles tremem nas bases. A economia russa é basicamente isso. Não é uma economia diversificada, desenvolvida no sentido de ter uma diversificação industrial e comercial muito grande, né? Então a questão aí geopolítica é interessantíssima, isso aí é o que me interessa. Agora, o que eu fico chocado é gente tirando conclusões. Chocado não, fico até... Não é nem a palavra chocado, porque eu já não me impressiono mais com a babaquice, entendeu? Mas eu fico assim... Não é estupefato, saco cheio, né? Um monte de gente falando como se descobrisse a verdade absoluta que o Putin falou. Aí um monte de gente escreve aí no Facebook: Putin, não me faça gostar de você, porque você disse algo que eu queria ouvir, entendeu? Por quê? Na verdade o cara nem tá aí para aquecimento global, o cara que falou isso aí, o cara nem tá aí para clima, ele nem tá aí para isso. Simplesmente tudo isso está associado a um verdinho, a um ecologista, ao Greenpeace, que ele não gosta. Eu também acho que o Greenpeace exagera pra caramba, tem várias críticas a eles, mas isso aí não é o momento agora de falar, gente. Em outro videozinho a gente comenta isso aí. Mas assim, a questão maluca aí é que por causa dessa bronquinha, eu sou de direita, né? Eu sou machão, aí eu defendo isso, defendo aquilo, então pra mim tudo que é verde, é viadagem, é coisa de esquerda, cara, isso é pateta, entendeu? Vai ler um livro, um artigo técnico sobre o tema, pra tu cair na real, que tu não sabe porra nenhuma, assim como eu não sei sobre o tema, né? Seja um pouquinho honesto, entendeu? Da mesma forma como tu não vai engolir qualquer coisa dita por um ambientalista, né? Mas se coloque em uma posição de reles ignorante perante um conhecimento sofisticado, né? Então a gente tem que aceitar tudo que os cientistas dizem? Não, muito pelo contrário. A gente tem que ouvir o que os cientistas dizem, porque normalmente cientista que é cientista, ele discorda, entendeu? Ele faz várias ele tem um método investigativo. E a ciência, cara, não é assim, tem um luminar da ciência que disse isso e é acatado de pronto. Não, cara. Existem várias discussões. Mas não é o que a gente vê na mídia. Bom, aí é outra conversa. Porque a maioria dos jornalistas tem um viés ideológico, isso aí eu concordaria de pronto com vocês, entendeu? Então o cara pega lá o que vem da ONU, os press releases lá que vem da ONU, os informes dela, a partir de um resuminho que viu em trabalhos, eles selecionam os dados, um resuminho é feito de acordo com o que eles querem que seja verdade. Isso é tão ignorante, né? E realmente eu concordo que a mídia faz esse tipo de simplificação, né? Porque a maioria dos jornalistas tem esse viés ideológico. Isso é tão simplista e tão estupidificante quanto pegar um press release de uma petrolífera que selecionou em um artigo de um climatologista ou de uma equipe que ela financiou só aquilo que interessa a ela. E daí, tu vai ficar sendo uma ovelhinha desses pastores, do produtor de petróleo ou do funcionáriozinho da ONU que quer tributar todo mundo? Ou tu vai pensar por si próprio? E que não quer dizer tomar necessariamente nenhum dos lados, mas é investigar. Mas eu nunca vou deter esse conhecimento. Cara, tu precisa saber tudo sobre tudo. Você tem uma opinião formada sobre física solar? Você tem uma opinião formada sobre os últimos avanços em determinado tipo de carcinoma? De câncer específico? Tu saca de dermatologia? Tu saca de sobre vírus, sobre novas espécies de vírus, sabe sobre assuntos sobre epidemiologia, tu sabe um monte de coisa assim como eu, não, cara. Eu não sei nem explicar para vocês o princípio de funcionamento das lentes dos meus óculos, né? Nós vivemos num mundo que a gente não domina isso aí é fruto da especialização que aumenta a produtividade e torna a nossa vida mais confortável, né? Quando é que a gente vai dominar tudo sobre dominar todo o conhecimento? Quando a gente voltar aí a viver em comunidades primitivas, dane-se os antropólogos, é primitiva mesmo do ponto de vista tecnológico, tá? E daí tu sabe como é que funciona a pesca, sabe como fazer um foguinho, sabe como fazer uma choupana, domina esse conhecimento, entendeu? Então, se assuma ignorante, fique numa posição confortável e investigue, pesquise. Isso não significa ter a obrigação de tomar uma posição. Agora, ficar puxando o saco do Putin, né? Sendo que tem toda uma questão geopolítica ali, né? Que
coloca a opinião dele, a postura dele em claro conflito de interesse sobre o assunto do qual ele emite uma opinião, né? E falando em fraude, enquanto que existem vários cientistas sérios que acreditam na teoria aquecimentista, da mesma forma como existem vários cientistas sérios que não acreditam, que se opõem frontalmente à teoria aquecimentista, e cara, nenhum